Dezenas de afogamentos, infelizmente, foram registrados esse ano, né, em praias da capital e também do estado. Importante é nos mantermos atentos, né, às condições do mar, principalmente às bandeiras de sinalização. Uma das principais vilãs das praias são as correntes de retorno, né? O Lucas Leal vai explicar para a gente uma reportagem, vai trazer dicas de prevenção, inclusive. Importante frisar que os números, quando comparados com o verão passado, estão menores. Houve uma redução, por exemplo, no número de mortes por afogamento, o que é um ótimo sinal, mas ainda assim não deve nos deixar nunca sem estar em alerta. Vamos ver. Essa família veio de Curitiba curtir o verão na ilha. E para desfrutar a praia com tranquilidade, eles têm uma série de cuidados, principalmente na hora de entrar na água. Em geral, eu entro primeiro, vou sentindo a correnteza, percebo a profundidade, tudo direitinho. E aí depois que eu entro, o que eu costumo fazer, filha? Ele me localiza para na hora de eu entrar. Ah, é? E aí você? E eu observo as bandeirinhas também, as bandeirinhas vermelhas, que geralmente é uma área mais de risco, né? Então eu procuro ficar mais afastado das bandeirinhas vermelhas. O Tenente Steve relembra que quando o assunto é corrente de retorno, há uma série de observações que previnem acidentes e salvam vidas. Geralmente a corrente de retorno vai puxar para fora, né, para alto mar. Essa água que está retornando vai arrastar a pessoa também, se tiver numa profundidade já acima da linha da cintura. O cidadão ele já pode se ver em problemas ali, essa água ela vai levar ele para fora. E a grande orientação justamente é que, se você se vê numa corrente de retorno, é que mantenha calma e tente nadar paralelamente a ela, né, para se ver fora desse fluxo de água que está retornando para o alto mar. Esse oceanógrafo cita algumas características básicas da corrente que podem ser vistas por quem está na faixa de areia. A corrente de retorno é formada por 3 partes. É a boca, o pescoço e a cabeça. Então as características básicas para tu identificar elas é: não quebra onda, onde tem corrente de retorno não quebra onda. Outra coisa, a tonalidade da água é um pouquinho mais escura onde tem a corrente de retorno em relação às laterais. E aí a cabeça onde que, por exemplo, você vai ver sedimento na água, ou seja, vai aparecer areia na água. Onde eu tenho uma bandeira de local perigoso na faixa de areia, geralmente tem uma corrente de retorno naquele ponto. Na frente daquela bandeira, no caso de ser uma bandeira, tem uma corrente de retorno, proibindo o banho naquele local. Se eu tiver uma corrente muito larga, eu vou ter 2 bandeiras sinalizando, e aí no meio dessas 2 bandeiras é que o banho ele é contraindicado, né? Proibido, na verdade. Na Praia do Campeche a gente tem um exemplo clássico de uma corrente de retorno. Dá só uma olhada. Ela está bem entre essas 2 bandeiras vermelhas. Dá para perceber claramente que ali quase não quebram essas ondas. Só para a gente ter uma noção, em toda a extensão da faixa de areia da Praia do Campeche, entre a metade de dezembro e a primeira semana de janeiro desse ano de 2024, foram cerca de 97 afogamentos. Felizmente, nenhum com óbito. Temos uma temporada aí com bastante movimento, sem dúvida nenhuma, na Ilha de Santa Catarina. A gente tem aí uma população flutuante geralmente triplicada nessa época do ano. As praias, sem dúvida nenhuma, são bastante procuradas, né? O mar, ele, de certa forma, tem contribuído agora nesse início de janeiro, mas ali no pico da alta temporada, dos 10 dias ali entre o Natal e o Ano Novo, tivemos uma condição de mar grande, onde tivemos algumas ocorrências. Tivemos um número recorde aí de salvamentos, né, mostrando a eficiência do nosso serviço. Por isso, prevenção nunca é demais. A recomendação mais importante, né, friso novamente, buscar por praias com serviço ativo. Ao chegar na praia, procurar ficar próximo de postos guarda-vidas. Em caso de dúvida, busque orientações com os guarda-vidas, né, sobre melhores locais para permanência, melhores locais para o banho naquela praia e principalmente conhecer a sinalização, né? É importante você chegar na praia, olhar primeiro, identificar as bandeiras. Se tu não tiver bandeira, vai fazer o mesmo procedimento, sobe no lugar alto e depois é que tu vai tomar o teu banho um pouco mais seguro, entendeu? Água sempre até o umbigo. Vale seguir orientação por orientação dos profissionais qualificados e sempre respeitar a força das águas. A gente olha a área de segurança, uma área mais segura mesmo, né? E também em relação às ondas, tamanho de onda, né? Se está puxando muito quando eu entro, também se a correnteza está puxando, eu procuro sair daquele local.